Gente, por que que não exige que você tenha experiência em canteiro? Essa área, na verdade, assim, para você ingressar nela, você não precisa ter essa experiência inicial, né, em canteiro de obras. Então, não vão perguntar para você, se tem, sei lá, 4 anos de obra para você atuar como engenheiro civil de custos. Não existe isso, né? Porque isso é uma outra área da engenharia. Né? Então, para você ingressar nessa área, você não precisa ter essa experiência em canteiro que a maioria das áreas da engenharia civil acaba, no caso, exigindo. Então, nessa área, você não precisa disso. Por quê? Porque quando a gente faz esse planejamento de custos que eu falei aqui para vocês, no caso, a gente lida com números, né? Então, é uma coisa que a gente já lida na faculdade bastante, questão de números, né? De fazer contas, e a gente utiliza basicamente o inicial ali, para quem está começando, utiliza banco de dados ali que você consegue fazer algumas pesquisas para adotar, né? Então, vamos supor aqui, eu vou construir uma casa com um tijolo, vamos supor aqui, né? De 11,5 por 19 por 19, vamos supor. Então, se eu sei que aquela casa vai ter aquele tipo de tijolo, eu tenho um banco de dados que eu consigo visualizar. Olha, o custo dessa atividade, né, já engloba alvenaria, o bloco, né, do 14, 19 por 19, a argamassa de assentamento já tem um consumo. Aí tem algumas coisas que a gente tem que contemplar à parte, como encunhamento, verga contra verga, mas são tudo no caso, banco de dados que a gente consegue fazer essas pesquisas para adotar isso nesse planejamento de custos. Claro que eu estou falando aqui bem geral, global, para vocês entenderem um pouco como funciona, né? Mas, claro que não é assim tão, como é que eu posso falar? Tão fácil assim, né? Para quem quer ingressar nessa área tem muito trabalho, não é uma coisa fácil assim de pegar e resolver, não. Tem muito trabalho por trás, mas que te permite ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil. Mas de início, só para vocês entenderem, não precisa ter essa experiência em canteiro, porque você basicamente faz uma pesquisa no banco de dados e você faz uma coleta, basicamente, uma pesquisa também com o pessoal da própria obra, né? Então, se eu vou fechar, por exemplo, uma obra, um serviço com uma construtora, eu já tenho acesso aos engenheiros de obra para que qualquer dúvida que eu tenha sobre o processo executivo ou sobre a própria gestão daquela construtora, eu posso questionar o pessoal para que eles me passem as informações para eu realizar esse tipo de trabalho. Então, olha que legal o que eu quero passar aqui para vocês. Que, na verdade, a gente acaba entrando nesta área, a gente acaba prestando esse tipo de serviço sem ter essa experiência inicial no canteiro de obras. Mas que, ao decorrer do serviço, você vai ter esse contato com o canteiro de obras ali para retirar essas informações que vocês precisam. Então, olha só que bacana. De início, você não precisa ter essa experiência em canteiro, mas ao decorrer dos andamentos dos serviços, você vai ter essa ligação com o canteiro de obras e você vai conhecendo automaticamente mais de obra.